Bem? Boa noite. Meu nome é Heraldo, sou barista em torno de 5 a 6 anos já e passei por algumas casas em São Paulo onde eu consegui absorver bastante conhecimento na área do café expresso, cotidiano de cafeteria, e a minha paixão nesse mercado de barismo é a questão do latte art. Então eu venho de 2 anos para cá me dedicando muito a essa questão e estudando um pouco sobre isso e tentando desenvolver essa técnica que não é tão fácil. E é uma coisa que exige muita dedicação, muito esforço e força de vontade para você chegar num nível legal de ir para competição, enfim. Então eu trouxe aqui uma apostila que vai ser legal para vocês após a palestra estarem lendo, estarem se inteirando mais um pouco sobre isso. Ela vai estar distribuindo para vocês, e aqui tem um passo a passo de como começar a estudar sobre isso, como fazer um expresso para se fazer o desenho, que é diferente a questão da textura, tanto do expresso quanto do leite. Então existe uma certa diferença do cotidiano de cafeteria e o cotidiano de campeonato de latte art, tá? Então eu tenho aqui 25 apostilas, que eu não sabia o tanto de pessoas que ia vir. Então eu peço que, se alguém ficou sem, se der para fazer cópias, dá para... Isso. Enquanto ela vai distribuindo, eu quero falar um pouco sobre o meu trabalho em São Paulo. Eu tenho uma empresa que se chama Expresso Art, onde depois que eu saí do cotidiano de cafeteria, eu já tinha isso em mente de montar uma empresa de consultoria para torrefadoras de café. Então hoje eu atendo em São Paulo 2 torrefadoras grandes, e em Minas Gerais eu tenho uma parceria com uma torrefadora do sul de Minas, onde eu faço para eles a questão de gestão de qualidade e treinamento para todos os clientes que compram o café deles. Então hoje em São Paulo eu atendo em média 160 cafeterias, onde eu faço um trabalho de visita mensal para essas lojas e faço a vistoria, supervisão, faço checagem de extração de expresso, temperatura da máquina, a pressão que a máquina está trabalhando, higienização e manutenção dessas máquinas, que é um fator muito importante para que a qualidade do café seja sempre mantida em um nível bom, né? Tentando padronizar todas as lojas que trabalham com produto de determinados clientes. Então é um trabalho que tem dado um resultado fantástico. Tem clientes que se sentem muito valorizados com essa questão de ter sempre um barista passando para checar a equipe, para checar extração de café e tendo um feedback dos clientes deles também, né? Então eu estou tratando em média com uns 560 funcionários no geral. Então imagina, cuidar de uma cafeteria já é difícil, imagina cuidar de uma turma dessa e ter que estar fazendo amizade para não ter nenhum impasse, para estar conseguindo entrar em cada um e desenvolver um trabalho que leva um tempo. Então se dentro desse público eu conseguir formar alguns baristas, para mim já é uma grande honra. Então se esse pessoal se dedicar e fazer um trabalho sério, eu acho que vai valorizar muito a mão de obra em São Paulo. Tá bom? Tá. Ele vai xerocar mais para trás e aí eles vão repassando para vocês, tá? Então entrando aqui, eu vou estar lendo, só para tornar mais dinâmico, eu gostaria que vocês lessem algum trecho comigo, tá? Só para todo mundo participe. Então, iniciando aqui, a técnica que foi descoberta em meados dos anos 90 encanta e satisfaz desde então os clientes em cafeterias por todo o mundo. É um diferencial maravilhoso que uma cafeteria pode apresentar ao seu cliente, onde ele se sente valorizado e único. Então essa é uma técnica que dificilmente você encontra nas cafeterias. Você tem que ir nos lugares certos, onde já existe baristas que atuam há muito tempo na área, onde se interesse por isso e que tenham o cuidado de sempre preparar um bom cappuccino, um bom café latte,
um bom desenho exclusivo para aquele cliente, porque às vezes a gente recebe o cliente na cafeteria e a gente não sabe de onde ele vem, qual o estado de espírito dele, e às vezes só o fato de você entregar um café para ele, um café latte, um cappuccino bem trabalhado, com desenho, com empenho, o cara já se sente valorizado, né? Então ele já se sente único ali naquele espaço. Então aquilo que ele chegou, né, no espaço, ele já consegue esquecer um pouco aquela rotina que ele está vivendo e se concentra naquele café. E se é um café bem preparado, um café de uma boa região, com todo esse conceito por trás, ele vai se sentir mais único ainda, tá? Então, a grande importância no primeiro passo é você ter um expresso perfeito para se desenhar e fazer um bom resultado. Então, o que precisa? Você tem que ter um bom expresso de uma região muito boa, com um trabalho de torra bem feito, com grãos selecionados para que tenha uma padronização. Então, isso é um produto, o expresso é o produto que atrai qualquer um para dentro de uma cafeteria. Lá dentro ele vai decidir o que ele vai consumir, mas todo mundo vai para uma cafeteria em busca de um expresso. Então, no mínimo que a cafeteria tem que oferecer é um expresso bom, agradável, um expresso quanto mais perfeito, melhor, entendeu? E o segundo passo são os diferentes níveis de torra. Eu trouxe aqui esses 3 moinhos, 2 moinhos que eu trouxe e um moinho aqui do Malerba, que a gente vai trabalhar diferentes níveis de torra. Nessa etapa de torra, onde precisamos ter a sensibilidade de observar o tempo de descanso de uma torra recente, café com descanso ideal e por fim uma torra antiga. Então, nesses 3 tipos, eu preciso trabalhar uma vaporização diferente, eu preciso ver se é possível desenhar, por exemplo, numa torra antiga. Eu vou extrair um café para vocês e vocês vão ver que o nível de crema dele é muito, muito pequeno, às vezes nem sai crema, dependendo da quantidade. Esse café, por exemplo, tem 1 ano que ele foi torrado. Então ele é um café que, dependendo da compactação que você faça, você ainda consegue tirar um pouquinho de crema dele, mas se fizer uma compactação numa moagem média, ele já sai bem ralo e abre rapidamente. O que não permite que eu consiga desenvolver um desenho por causa da densidade do leite na hora de você jogar sobre o expresso. Uma torra recente, né, uma torra mais nova possível. Essa torra foi um café que eu peguei com o Tom Rodrigues lá no Sofá Café, da Fazenda Recreio. Ele foi torrado ontem. Então ele está com uma crema muito densa, bastante cremoso, o que também não facilita tanto o meu manejo na hora de fazer o fluxo do leite para poder fazer o desenho, tá? E a torra com descanso ideal seria essa aqui, que é o blend da casa, onde eu já consigo ter uma espessura equilibrada, onde eu vou conseguir fazer os mesmos expressos sempre com com o mesmo nível de crema, que é em torno de 2 a 3 milímetros, onde eu consigo, com a densidade do leite, equilibrar tanto a crema do expresso quanto do leite. Tá bom? Então a torra recente para a latte art faz com que a crema do expresso fique muito densa e com microbolhas que dificultam a perfeição dos traços do desenho a ser feito. A torra com descanso ideal, essa torra é mais indicada para um perfeito latte art, onde com a crema do expresso, com a espessura de 2 milímetros e sem microbolhas, recebem e acomodam perfeitamente o creme do leite bem vaporizado e com o mínimo de bolhas possível. Com esse equilíbrio de cremas, conseguimos com muita prática desenhar inúmeras figuras sobre o expresso, onde a torra antiga aqui, esse tipo de café de torra antiga produz baixíssima crema e às vezes nem tem crema, portanto não consegue suportar o volume e a densidade do creme de leite vaporizado. Nesse caso, quando jogamos o leite para desenhar, a crema do expresso se desfaz, formando uma mancha branca e sem definição. Ok? Os diferentes modelos, né? Eu trouxe aqui diferentes modelos e tamanhos e formatos de xícaras para poder mostrar para vocês que cada uma existe uma técnica ideal para você conseguir fazer alguns desenhos, tá? Tem xícaras como essa, que seria de um latte no caso, igual essa aqui, só muda um pouco o formato. Já tem desenhos que fica difícil porque o fluxo de leite é muito alto, então você precisa inclinar demais
a xícara para você conseguir fazer um traço. E para que você consiga fazer um traço legal, você precisa deixar ela subir até a metade para você começar a desenhar. Então, às vezes a inclinação ajuda muito em determinada xícara. Em outras xícaras é mais fácil com menos inclinação, que seria uma de cappuccino. Então você tem uma pouca quantidade aqui, onde você consegue, com 20 ml de espresso, 15 ml, dependendo da crema, você já consegue riscar com facilidade, tá? E a parte de vaporização de leite, que seria na outra parte. Só passando rapidamente para que a gente entenda como a gente vai fazer aqui, tá? Então, a vaporização de leite é uma parte muito importante para quem vai trabalhar a questão de qualidade de bebida, que está associada à questão do latte art. Não adianta eu fazer um latte art lindo e mandar uma bebida que o cliente não quer receber. No caso do cappuccino, por exemplo, é uma bebida que ela é uma bebida equilibrada entre um terço de espresso, um terço de leite e um terço da crema. Então, é uma bebida de equilíbrio. Não tem como eu fazer um desenho com um traço muito fino, que me requer uma crema bem mais fina, no caso, né? Não com tanta densidade. Eu queria fazer uma roseta aqui, por exemplo, 2 rosetas dentro de uma xícara de cappuccino, porque vai um café latte para o cliente. Ele me pediu um cappuccino. Então eu tenho que ter essa noção. Não é qualquer bebida que eu posso desenhar e querer fazer aqueles lindos desenhos se não vai sair no padrão que tem que ser. Então, num café latte, latte double, aí eu faço o que quiser. Aí é desenho, mantendo o padrão de temperatura, de um espresso bem tirado. Isso é o que importa, tá? O açúcar no leite. O açúcar mais encontrado na composição do leite é a lactose, que é um sacarídeo de glicose e galactose. É menos solúvel do que a sacarose, por isso a percepção da doçura é baixa. A percepção da doçura pode ser aumentada quando se aquece o leite. Então, por isso, onde se tem que prestar bastante atenção é na vaporização. Porque uma vez que eu fervo o leite, na parte de vaporização, eu estou acabando com a lactose, eu estou acabando com a proteína do leite. Então, não tem sentido eu consumir um produto, né, uma bebida leite, se não vai me trazer nenhum benefício. Então eu tenho que trabalhar ela na temperatura correta. Então as proteínas são importantes porque são responsáveis pela estabilidade do ar incorporado no leite, fazendo a manutenção e preservação interna do ar. Dessa forma são responsáveis pela formação da espuma do leite. Então as proteínas que se expandem e faz com que ele crie aquela densidade, aquela crema bonita que a gente usa para fazer os desenhos e para fazer os cappuccinos. A gordura do leite pode variar de 0% a 4% em sua composição total. Embora a gordura não interfira no sabor do leite, ela confere corpo e textura no leite vaporizado. Quanto maior a porcentagem de gordura do leite, mais densa e menos volumosa é o creme do leite vaporizado. E quanto menor a porcentagem de gordura, maior a capacidade de incorporação do leite vaporizado, tá? Então, eu preciso ter de 2 a 3% de gordura nesse leite. Um leite sem nenhuma gordura é muito difícil vaporizar. Então, é quase impossível porque não tem as proteínas, tá? E não tem a gordura. Portanto, o leite desnatado oferece o potencial máximo para a formação de volume e incorporação de ar, apresentando, entretanto, uma aparência de clara em neve e com baixa sustentação e aparência delicada. Já no leite integral, a espuma formada é densa e se sustenta por bastante tempo. Para a preparação de cappuccinos, deve ser utilizado leite integral, mais do que 3% de gordura, ok? Ou leite pasteurizado, que é o tipo A, que tem menos tempo de validade, é um leite mais fresco para se trabalhar, tá? Então, os tipos de leite. Nós temos o leite UHT, que é o longa-vida, que recebe um tratamento térmico especial, aquecido de 120 graus, 126 graus por 3 segundos e resfriado rapidamente. No leite pasteurizado, o sistema de pasteurização consiste em High Temperature Short Time, né? Que é uma temperatura alta durante curto tempo, no qual ocorre um aquecimento do leite até 73 a 75 graus durante 3 segundos, seguido de um resfriamento rápido, até 3 graus, tá? E a temperatura.
As proteínas são estáveis até aproximadamente a temperatura de 75 graus. Isso é importante, que é a questão da temperatura que eu falei. As temperaturas mais elevadas podem ocasionar desnaturação proteica e não formação do creme, quando eu aqueço demais o leite. Então aquilo que eu fiz de crema começa a se tornar bolhas, né? Então ela acaba desmanchando e se desfazendo. Sendo assim, é mais indicado evitar-se usar leites vaporizados para se preparar novas bebidas. Tem muita cafeteria que tem aquele costume de vaporizar isso aqui para fazer um cappuccino. E aí sobra a metade da xícara, a metade da pitcher, ele vai lá, joga na jarrinha e congela de novo, deixa gelando para conseguir fazer mais uma bebida. Eu sei que isso... ainda bem. Então, assim, é ideal que você tenha os instrumentos corretos para se trabalhar, para que você faça algo padronizado, com o mínimo de gasto possível, tá? Então, se você vai fazer um cappuccino, não tem lógica você usar isso aqui, mas tem gente que adora usar uma grande porque é mais fácil e às vezes o desenho sai melhor na grande, na pequena já não sai. Então, é questão de costume e adaptar a sua vaporização, aprender a vaporizar corretamente para poder fazer determinadas bebidas, tá? Então, entendendo a vaporização do leite consiste no seu aquecimento de 65 a 75 graus, dependendo da temperatura ambiente, por indução de calor transferida pelo vapor liberado pela caldeira da máquina de expresso e a introdução de micropartículas do ar do ambiente externo para a formação de um creme espesso, liso e brilhante. Para entendermos a vaporização, é importante sabermos que as proteínas do leite são as responsáveis pela incorporação de ar no leite. Isso eu quero que eu estou lendo rápido para a gente ir para a prática, tá? Mas eu quero que vocês leiam com calma, principalmente quem trabalha em cafeteria e quer desenvolver isso, porque essa parte de vaporização é onde você acaba pegando na hora de desenhar. Se você não sabe vaporizar um leite, principalmente para desenho, você acaba não conseguir desenhar o que você quer, tá? Então, fazendo com que o mesmo se expanda, incorporação do ar no leite, fazendo com que o mesmo se expanda e aumente de volume. As proteínas do leite são estáveis até aproximadamente 75 graus. Sendo o leite aquecido a temperaturas superiores a 75 graus, ocorre o que chamamos de desnaturalização proteica, onde se rompe a cadeia de proteínas do leite, fazendo com que o ar introduzido se desprenda, por isso o surgimento de bolhas na superfície, além da perda de valores nutricionais e características de paladar. A gordura proporciona textura, densidade, brilho e corpo ao leite vaporizado, que após a introdução de ar e aquecimento, tem ressaltado a sua doçura, deixando a lactose mais perceptível. Para quem adora um cappuccino, isso é crucial. Se você vai numa cafeteria, pede um cappuccino e o cappuccino vem com a temperatura mais elevada do que isso, a pessoa já percebe. Se ele usa um leite Chandon, faz um café da melhor região, o melhor café, mas ele peca no leite, isso acaba com qualquer bebida, tá? Então, seja ela moca, seja café latte, seja cappuccino, qualquer um. Então, tem que se prestar muita atenção na temperatura, tá? Então, aqui tem um passo a passo para fazer a vaporização, que é colocar o leite até a metade da capacidade da pitcher, que é a jarra que é isso aqui. Mergulhar apenas a ponta da haste do vapor no leite, abaixar a pitcher de acordo com o aumento do volume do leite, aquecer a temperatura de até aproximadamente 70 graus. Para fácil memorização, dividimos a vaporização em duas partes. A primeira consiste em introdução de ar quente no leite gelado, fazendo com que se expandam as moléculas de proteína do leite e os demais componentes de sua composição, sempre fazendo com que o leite gire em círculos dentro da pitcher para que se alcance uma vaporização perfeita. Aqui não importa se é sentido horário ou anti-horário, o importante é ele rodar de forma única, tá? Não subindo pela pitcher nem borbulhando, tá? Então, na segunda etapa, o leite já alcançou seus 50 graus, né? Então é necessário que esteja atento com a temperatura no lado externo da pitcher, que é você sentir com a ponta dos seus dedos, você vai sentir a temperatura. E no nosso paladar aqui, no nosso tato, nós temos a mesma sensibilidade de temperatura que o nosso paladar. Então, uma vez que eu senti aqui que está já chegando no limite, eu tenho que interromper a vaporização para não queimar a boca do cliente, tá? Então, com a ponta dos dedos para sentir a temperatura. Importante não deixar o leite ultrapassar essa temperatura, para que não ocorra a fervura desse leite e a desnaturalização proteica.
eliminando todos os benefícios saudáveis. Então aqui você tem umas figuras que são onde a gente já vai entrar na prática, tá? Quantidade necessária de creme para cada desenho a se fazer. Então, quando definimos em mente o desenho que a gente quer fazer, nós precisamos vaporizar o leite de acordo com o desenho. Então eu já tenho o desenho na minha mente que eu quero fazer, já escolhi a xícara que eu quero fazer, então eu vou vaporizar o leite de acordo com esse desenho e com a quantidade de leite que vai na pitcher, tá? Na xícara. Então eu vou, depois que fazemos a vaporização, de acordo com o desenho, depois que fazemos a vaporização e extraímos o expresso, precisamos equilibrar as duas cremas e por isso muitas vezes é necessário separar da pitcher um pouco de creme de leite vaporizado. É aquele costume que muita gente tem. A gente vaporiza bastante leite, tira de uma, coloca reserva, aí eu pego, faço o desenho e volto com esse leite para fazer mais um cappuccino. Então, por quê? Porque se eu definir fazer uma roseta, eu preciso de um creme mais fino, porém o meu expresso está com a torra recente, eu preciso chegar à mesma textura do expresso ao do leite, para ele ficar equilibrado. Então não adianta eu querer fazer com leite fino se a crema do expresso está grossa, tá? Então, a exemplo, você tem o coração e a roseta, que são desenhos diferentes em textura, em densidade, tá? Então o coração é um desenho que ele vai muita crema, normalmente indicado para fazer em bebidas de cappuccino, porque ele vai ficar no padrão que tem que ser, com a bebida equilibrada, porém ele vai estar mais elaborado com o desenho. No caso de uma roseta, eu tenho que fazer isso em um latte, ou double latte, o que for, mas menos em cappuccino, tá? Então, porque ele vai dar a textura correta, a densidade do leite e vai dar a crema ideal para um latte, tá? Então, como vaporizar um leite para latte art? Usando como base os desenhos acima, vocês vão entender essa questão, tá? Diferença de latte art e grafismo, que é o chamado free pour ou sketching. O free pour, que é a denominação para os desenhos feitos somente com a técnica de se despejar o leite cremoso com a pitcher. Então eu só uso esse instrumento nessa técnica, que é a free pour, que é para fazer coração, roseta, tulipa, dragão, e aí você usa um pouquinho do sketching, tá? O sketching é essa figura. Aqui eu tenho dois exemplos, tá? Do free pour. No sketching eu já começo com free pour, começo desenhando com free pour e finalizo com sketching, que eu vou usar esses adereços aqui, que é para fazer os traços do desenho que eu quero fazer. Então você tem algumas imagens que mostram isso. E o atual 3D Latte Art, que é aqueles cafés que rodou muito na internet, Facebook, muita gente compartilhou, curtiu, que são os desenhos com dimensões realistas, né? Então você tem esse gatinho que rodou demais na internet, que é um desenho muito bacana, e essa girafa que é uma torre, né? É bem legal. Mas são bebidas, pessoal, que só tem um detalhe: essas bebidas elas são feitas à base de cappuccino, porém ela leva mais tempo que o tradicional. Então essa bebida acaba não sendo tão agradável para tomar, porque acaba esfriando o café de tanto detalhe que ele tem. Então é mais para ficar bonito mesmo, não é uma bebida com o padrão que tem que ser. E o sketching também eu posso usar caldas de chocolate, tá? Ou de caramelo, para poder dar uma graça a mais. Porém, tem aquela questão: se o cliente não gosta de caramelo, se o cliente não gosta de chocolate no cappuccino dele, por exemplo, então eu não posso colocar se eu sei que o cliente, ou eu não conheço, ou eu sei que ele não gosta. Então, não só para ficar bonito, tem que ficar de acordo com o que o cliente precisa. Então eu coloquei aqui duas referências de pioneirismo, que é quem começou toda essa tendência, que é o David Schummer, que é um americano, proprietário da Seattle Café Vivat, lá nos Estados Unidos. Então ele é um cara que desde os anos 90 vem trabalhando na latte art. Ele que trouxe a roseta, que é esse desenho que vocês viram anteriormente, com esses traços. Ele que trouxe isso para os Estados Unidos, através de uma viagem que ele fez para a Itália, que lá já tinha outro cara chamado Luigi Lupi, que
que é um outro cara também tiozão, com 50 anos e é barista até hoje. O cara faz os desenhos bem legais também. Então os dois são os mais influentes nessa área de latte art, que fizeram bastante pelas cafeterias e faz até hoje, tá? Então eu acho que esse é um material bacana para quem quer estudar e quer ter mais informação sobre isso. E agora chega de falar e vamos praticar um pouquinho, né? O Heraldo, deixa eu só falar uma coisa. O Heraldo, ele precisou ser bem rápido aqui, né? Em uma questão bem técnica. Por quê? Deve ter gente que é amante de café, não tem nenhuma vontade de fazer, vaporizar um leite na vida, só quero tomar mesmo e tal. Imagina pra gente que é organizador do evento, que a gente consegue mobilizar todos esses profissionais de São Paulo, a grande maioria vem de São Paulo, eles saem de lá, são super atuantes lá, super reconhecidos, a gente consegue trazer eles pra cá, para o nosso evento. Então a gente, como empresa e como cafeteria, a gente também precisa tirar uma casquinha, né? Não é só... a gente precisa aprender um pouco também. Esse evento não é só para público, é para a gente celebrar o café, sim, e tem as diversas formas. O público está aqui, agora a gente vai para uma parte mais prática, né? Onde vocês vão ver que maravilhas que ele faz no café. Mas a gente, como cafeteria, a gente aproveita para dar um upgrade no nosso conhecimento mesmo. Você pode ver que as meninas todas do Malerba Café estão aqui, umas trabalhando, outras já estão sem uniforme, estão aqui com o 20. A Morgana está aqui, ó, está aprendendo também. Nós temos a Silvana, do Eco Empório Café, que está ali com o Marcos. Nós temos aqui também hoje gente internacional de Aparecida. O pessoal o pessoal da Doce Maria Café. Aparecida do Norte. É o pessoal da Doce Maria Café, é uma cafeteria lá de Aparecida, é assim, na rua ali, no muro com a Basílica, né? Como é que eu explico ali? E na entrada principal, em frente à Basílica. Faz um trabalho muito legal, trabalha com café muito legal. As meninas estão todas aqui. Então era isso que eu ia explicar para vocês. É tão difícil a gente mobilizar esse público, isso, que a gente também aproveita para tirar uma casquinha. Então vocês perdoem a gente por essa questão técnica, é porque a gente precisa disso até para fazer um café melhor para vocês. Vocês imaginavam que a gente precisa saber qual é o dia de torra de um café, se para você misturar ele com leite, e tem que pensar, eu tenho que pensar primeiro que desenho que eu vou fazer para saber que jeito que eu tenho que vaporizar o leite para sair o desenho do jeito que eu quero. Então esse é o nosso trabalho, tá? Então obrigado pela parte teórica, peço perdão para os amadores, pelos apaixonados do café, e vamos à parte prática, Heraldo. Tá. Então, pessoal, agora vai ficar mais legal. Inclusive, eu quero chamar alguns de vocês que não mexem com nada de café, para depois a gente tentar fazer uma graça aqui, tá? Então, vamos interagir para não ficar tão para não ficar tão chato. Então, a Thalita vai me auxiliar. Quem mais vai me auxiliar? Você, né, Dani? Tá. A gente vai primeiramente extrair. Não, agora não, depois. Primeiramente eu quero extrair 2 expressos de cada perfil de torra, tá? Então. Começa amanhã. Show. A gente vai começar seguindo a ordem aqui das torras recente, com descanso ideal e a torra antiga, tá? Então a de vocês é ideal, tá? Aqui. Então precisa que você tire uma recente aqui no shot. Tá? Ela ali primeiro. Tira a do outro lado, recente. Isso. Que fofa. Tira aqui pra mim, tá? Meu nome de casado é Messias. Esse shot. Meu nome de guerra, só trabalhar. Isso. Ele se mantém, tá?
na parte prática, tá? Pode fazer propaganda para falar lá, sem problema. Merchan. Então é muito importante, pessoal, a questão do leite. Por quê? Porque eu preciso que ele esteja na temperatura ideal para se vaporizar. Então, quanto mais gelado o leite, mais tempo eu tenho para introduzir ar quente e fazer o processo que eu preciso. Então, se o leite está numa temperatura ambiente, a vaporização é muito rápida. Então, quando eu introduzo o ar nele, ele já começa o aquecimento, e quando eu mergulho ele totalmente, ele já aquece rapidamente. Então, eu não tenho tanto tempo para trabalhar. Se possível, sempre fazer com que as pitchers fiquem dentro da geladeira também. Quanto mais gelado, mais tempo para trabalhar. Então, ela também na temperatura ambiente acaba dificultando, tá? Então, eu vou fazer uma vaporização. Alguém pode citar os dois processos, as duas etapas de vaporização, para ver se está todo mundo conectado? Isso. Pedi demais, né? Tá. Alguém se habilita? Qual é a primeira etapa da vaporização? Pode colar, gente. Pode colar. Isso, introdução do ar quente, né? Que é aquele barulhinho que a gente conhece de longe. Quando você vai na cafeteria, às vezes está fazendo uma barulheira, né? Você está andando no shopping, está andando num lugar que tem bastante cafeteria, você já escuta de longe a vaporização. Então, que é aquele barulho ensurdecedor, né? A pessoa fica lá subindo e descendo a pitcher, para cima e para baixo, fazendo musculação com ela. E fica uma colher, então ele coloca lá e ela fica o dia inteiro com aquela colher lá. Não sai de lá. Só sai para pôr na xícara e tirar. Sem contar a haste do vaporizador que fica amarela também, né? Então, são questões de higiene e de manutenção e limpeza da máquina. Então, a primeira parte eu vou introduzir ar quente, que é aquele barulhinho que a gente conhece. Então, eu não posso fazer de uma vez, porque eu vou injetar muito ar e vai fazer microbolhas. Então, no que eu fiz as microbolhas, para mim, eliminar ela até o final do aquecimento fica difícil. Então, eu tenho que ir por etapa. Eu vou injetando ar aos poucos, de acordo com o desenho que eu quero fazer e de acordo com a xícara que eu vou usar. Então, se eu quero fazer um cappuccino, eu vou fazer bastante crema. Se eu quero fazer um latte, eu vou fazer um latte do tamanho da xícara que eu vou fazer. Se eu vou usar essa, é um volume. Cada uma tem um volume diferente, tá bom? Então, eu vou vaporizar aqui. Então, eu vou tirar o excesso de água que fica na haste do vaporizador, dando um jato. Coloco ele na posição ideal, que na minha opinião, para mais fácil aprender, é você deixar ele reto para sua frente, introduzir o bico até essa parte aqui, não introduzir ele totalmente, tá? Por quê? Porque eu preciso fazer com que o leite gire. Como esse vaporizador ele tem 4 furos embaixo, eu preciso que 2 fiquem fazendo ele girar e 2 injetando ar. Esse controle eu faço só movimentando a pitcher dessa forma. Eu abaixo ou levanto, tá? Então eu vou fazendo esse movimento bem de leve. Então, coloco para frente, um pouco inclinado para a lateral. Eu vou buscar o centro da pitcher e deixar ele entre essa extremidade e essa, tá bom? Para que o leite gire lá dentro. Se eu conseguir focar aqui dentro. Então, acionei. Esse é o barulho de injetar o ar. É importante que eu não faça bolha, tá, pessoal? Para que não atrapalhe na hora de eu jogar. Já fiz a quantidade que eu quero, eu só vou introduzir ele mais, deixar ele interno, girando, aqueceu, desligo. É um processo que não leva nem 20 segundos, tá? Então a vaporização ela é muito rápida. Então, só para vocês verem na câmera. Então você evita o máximo de bolhas possível que vai atrapalhar você a desenhar, tá bom? Agora
Alguém pode extrair 2 cafés com uma torra recente, por favor? Ó, só para vocês verem enquanto ela está tirando o café, eu tenho vários equipamentos aqui, onde cada um tem uma dimensão de corte aqui na parte onde eu libero o fluxo do leite. Então eu tenho essa aqui que é mais inclinada para fora, mais fechadinha, que facilita bastante desenhos com traços mais finos. Essa aqui também é grande, ela tem um bico bem amplo para a gente poder ir na ponta fina para poder facilitar no desenho. Esse aqui já é diferente, dá para ver todo mundo? Que ele é, só foco aqui, tá vendo que ele é mais aberto? Ah, tá, a boca da pizza. Ó, essa parte aqui, ó. Então isso facilita com que a crema ela caia com mais densidade. Então para uma tulipa é muito bom. Isso, uma xícara grande de cappuccino. Esse aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Opa, aí agora deu pra ver, ó. A diferença de uma para outra. Tá bom? Então é fácil você identificar de acordo com o que você vai fazer, tá? Não. Agora eu vou separar, como eu fiz 2 cappuccinos ali, vou abrir um espaço aqui. Como essa torra é recente, ela acaba morrendo muito rápido. Esse é um termo que a gente usa, ela morre, né? Ela se acaba. Então eu tiro um pouco da crema, separo para um cappuccino, onde eu tenho aqui o volume que eu preciso para fazer o outro, tá? Então eu vou homogeneizar, depois que eu faço, eu homogenizo para misturar o creme e o leite. Vou jogar, fazer um fluxo, sem manchar a crema do expresso, tá? E aqui eu busco a forma que eu quero desenhar.